Vamos lá, gente. Eu queria que vocês se apresentassem. Galera, eu tô aqui com duas pessoas, o Miguel e Cauê. Vou deixar eles se apresentarem rapidinho. Queria que vocês contassem quem são vocês, o que tá rolando aí na vida de vocês. Fiquem à vontade, soltem a voz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, sou um dos executivos de inovação aqui na NTT Data Brasil. A gente tem uma iniciativa de inovação muito bacana global, né, de descoberta de novas tecnologias, aplicação delas nos nossos clientes. Eu estou junto com outras pessoas na frente dessa iniciativa. Bom, falar de agilidade é sempre uma coisa gostosa, né? Eu já conheço o Miguel faz tempo aí, a gente entrou praticamente nesse mundo juntos. Até estranho a gente estar aqui, né, Miguel? Se a gente pensar no histórico de tudo como isso começou. Mas a gente usa agilidade no nosso dia a dia dentro da empresa. Espero passar para vocês um pouquinho hoje aqui das nossas experiências e aprender também, tá? Então sejam sempre bem-vindos, procurem a gente aí no LinkedIn, nas redes sociais, pra gente não acabar com esse papo aqui hoje, pra gente continuar. Maravilhoso, gente. Já fez a missão, já deixou aí o LinkedIn aberto, é isso. Miguel, e você? Quem é o Miguel? Boa. Bom, eu sou o Miguel Sotti, eu sou o Head de Tecnologia da Halion no Brasil. A Halion é uma empresa nova, então talvez seja difícil alguém conhecer, mas é um spin-off da GSK, que é um spin-off da Pfizer, enfim, é um imbróglio aí de M&As. E como o Cauê falou, a gente começou essa jornada, a gente começou desbravando, na verdade, a jornada de ágil, juntos. Acho que a gente se especializou bastante nisso. Hoje eu trabalho bastante com o tema de ágil, eu ensino muita coisa sobre ágil na companhia. E eu acho que o meu grande foco é passar uma mensagem do que realmente é o ser ágil e como trabalhar em ágil, e que ágil não é uma licença poética de irresponsabilidade, que é geralmente como as pessoas usam. Exato. Nosso primeiro projeto teve 76 sprints. Para quem tá ouvindo aqui não achar que é coisa fácil. Então, assim, é praticar. Maravilha. Então, adorei a frase que o Miguel falou da licença poética. É assim que a gente começa o nosso Love the Problem hoje. Léo, solta a vinheta. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. Gente, eu quero saber, o Cauê já falou que vocês começaram nesse rolê juntos, então eu queria saber um pouquinho de vocês, como que foi essa jornada, em que momento aconteceu, conta um pouquinho de quando que a agilidade surgiu na vida de vocês. Bom, acho que a agilidade surgiu pra gente, né, Miguel, para resolver um problema. A gente tinha um projeto muito grande que tinha pouca visibilidade, principalmente baixa visibilidade de entrega. As pessoas tinham a sensação de que o projeto não andava. E a gente conseguiu implementar ágil no cenário que é o mais recomendado, né, em projetos longos e de alta complexidade. A gente não tinha essa noção de como recomendar ou não ágil, mas foi exatamente assim. Foi numa famosa sala de guerra, numa War Room, que a gente ficava lá trancado juntos, mas foi um projeto que trouxe muito resultado, e o sistema que a gente implementou está rodando até agora, pelo que eu sei. Na época foi um negócio meio maluco, porque esse era um projeto super antigo que ele tinha, eu não me lembro agora, mas acho que pelo menos uns 4, 5 anos que ele estava tentando ser implementado. Ele era gigante, ele mudava o processo de entre aspas, de produção de um negócio, né, de um business, quase que de ponta a ponta. Ele era muito complexo, e a gente estava tentando fazer e ficava naquele negócio de tentar cascatear as coisas e não acontecia, a coisa não ia, e aí até que tinha um cara que trabalhava com a gente lá, era da equipe do fornecedor, que ele levantou essa bandeira e falou: e se a gente fizesse esse troço em ágil? E aí na época eu comecei a pensar, conversei com o Cauê, conversei com o resto da equipe, falei: que será? Porque ninguém conhecia isso. A gente sabia, já ouvia falar, tal, mas ninguém conhecia de fato, especializado. De que ano que a gente tá falando aqui? Só pra eu me situar no tempo. 2014. Sem caguetar a idade de ninguém aqui, não é a minha intenção. E aí na época, só que o que acontece? Essa empresa era muito
não era tão... Essas ideias, essas loucuras não eram tão bem-vindas. E aí eu tive que pegar isso, botar uma pastinha embaixo do braço e levar para um lugar. A gente fez, obviamente, a gente começou a estudar em conjunto. Eu tô falando de estudar mesmo. A gente se fechava numa sala, pegava lá o PDFzinho com tudo que era negócio de ágil, ia estudando, ia falando com o outro, tirava dúvida, pegava, exercitava. O que é uma sprint? Vamos exercitar, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Aí a gente estruturou o projeto. E aí, quando estruturou, depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas assim, a mensagem era que... Esse dado me lembra, que o projeto ia levar mais 7 anos para ser implementado, de acordo com a primeira expectativa. E aí eu botei uma pastinha debaixo do braço, fui lá falar com o executivo, com o CIO da empresa, para dizer o seguinte, ó, a parada é o seguinte, a gente ficou 5 anos e não conseguiu implementar esse negócio, eu preciso que você aposte uma ficha aqui na gente, e eu chego dizendo que a gente ia implementar em mais 7. Tá. E aí eu lembro que nessa época a gente ficou pensando em como é que ia ser, como é que ia fazer essa explicação, e eu até escrevi um artigo no LinkedIn falando disso daí, que a minha analogia com esse negócio foi uma analogia que eu fiz com o Waze na época. Ah, que legal! Quando você liga o Waze para sair da tua casa, ele te fala o seguinte, eu vou sair de manhã, eu preciso chegar no centro da cidade às 10 da manhã. E ele te fala a hora que você vai sair. No meio do caminho, várias coisas podem acontecer, boas e ruins. Então ele vai ajustando a rota ali, dizendo pra você, ó, você vai chegar às 9h50. Ou eventualmente ele vai falar, não, você vai chegar às 10h30. Lascou, atrasou. É mais ou menos isso. Você dá o objetivo, você dá o final onde você quer chegar, e aí a todo momento você vai fazendo interações para ficar medindo exaustivamente para ver se você vai chegar às 10 horas onde você tem que chegar, se vai ser às 9h30 ou se vai ser às 10h30, entendeu? Esse foi um ponto, a gente não tinha métrica nenhuma de execução antes, né? Era tudo no achismo, era o cascata tradicional, onde a pessoa acha que sabe o que vai fazer, mas não sabe, né? A gente nunca vê isso, né, gente? É tão difícil ver uma situação dessas por aí. Agora, assim, em termos de governança na empresa, a gente teve apoio de alguns PMOs, né, Miguel, que entenderam um pouco a agilidade. A empresa não tinha nenhum projeto ágil, nós implementamos o primeiro projeto ágil. Para piorar, a empresa também não tinha nenhum projeto de nuvem, nós implementamos o primeiro projeto de nuvem. Mas a gente teve alguns PMOs que, mesmo sendo orientados à cascata, conseguiram transmitir a mensagem muito bem. Então, por exemplo, eles transmitiram a mensagem como se fosse lá no cascata, no ondas sucessivas, por exemplo. Então, foram coisas que foram ajudando a gente. Depois, acho que da quinta sprint, se eu não me engano, foi as sprints que a gente começou a fazer releases de features de verdade para as pessoas usarem. Aí a coisa começou a estabilizar. Mas teve cancelamento de sprint, teve sprint entregue com 0 pontos... Enfim, é o que o Miguel falou, teve muita coisa, mas começou a gerar muito dado, começou a gerar muito valor, né? E foi implementado. 2 anos e 7 meses bem implementados. Então, calma, de 7 anos, a gente estava falando de 7 anos, é isso? E aí a gente conseguiu um resultado de 2 anos e 7 meses. Exatamente. Menos da metade. Nesse meio do caminho a gente aprendeu que estimativa ágil é uma estimativa sempre de pior caminho, né? Por isso que deu 2 anos e 7 meses. Mas na de 2 anos e 7 meses eu não acreditava. A gente acreditava em 5, 4. Porque, de novo, a gente só tinha o endereço. A gente tinha o endereço e o mapa. A gente não sabia que velocidade que a gente ia andar, a gente não sabia quais eram os acidentes que iam acontecer no meio do caminho, quais eram as pessoas novas que iam integrar a equipe, eventualmente ia fazer o negócio acelerar. Então, isso tudo a gente foi descobrindo ao longo das interações e vendo, a gente consegue mais rápido. E aí tem um outro ponto que para mim é essencial. Quando você toca um negócio em ágil, essa alta frequência de interação e de discussão e de ficar revalidando diversas coisas, principalmente escopo, por muitas vezes exaustivamente, isso faz com que as coisas que são realmente prioridade entrem em primeiro da fila, e o que era, sabe, coisa, não é essencial, isso é perfumaria de fato, a pessoa acaba descartando, porque o Product Owner sabe que aquilo lá vai dar um baita no trabalho, e aí ele começa a ver, realmente eu não preciso disso, realmente esse troço aqui eu posso descartar e jogar fora. Então, nesse projeto especificamente aconteceu muito disso. A gente começava a tirar coisa do backlog, mas assim, muita coisa, e aí vai reduzindo,
reduzindo, a gente aumenta a velocidade, e aí você vai realmente, né, trabalhando no que de fato mais importa. Não lembro a taxa, Miguel, mas eu acho que a taxa de desperdício do backlog foi alguma coisa em torno de 27%, pelo que eu lembro, assim. Então, assim, 27% das coisas na engenharia de valor que a gente foi fazendo não eram necessárias. Eu acho que era isso mesmo. Legal. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando aí de um time que vocês se juntaram, vocês acreditavam nisso, foi plantada a sementinha. Como que foi fazer parte do primeiro projeto, da primeira iniciativa ágil dentro da companhia naquela época? Que tipo de desafio que vocês enfrentaram? Barreiras? Como que foi? Como que as pessoas reagiram a isso? Foi quão terrível quanto você pode imaginar. Mas sei lá, a gente acho que nasceu pra isso naquele momento, não sei. Nós éramos jovens. O negócio de... jovens, destemidos. Eu continuo entrando nessas brigas, viu, Miguel? Mas acho que o fato da gente começar a ter feito entregas de um projeto que não se entregava nada há 2, 3 anos... facilitou bastante, assim. Como eu disse, o primeiro desafio foi realmente primeiro, acreditar na equipe, de que realmente de que as pessoas ali estavam de verdade engajadas em fazer a coisa acontecer, em fazer a entrega, para poder chegar no nível executivo e falar, não sei se vai dar certo, mas o que eu sei é que do jeito que a gente tem feito até hoje não tá dando certo. Então, o primeiro desafio foi esse, chegar lá para falar, aposto uma ficha, eu aposto outra e a gente tenta fazer esse negócio acontecer para valer, porque não tem acontecido. Então, esse eu diria que foi o primeiro desafio. E o segundo é que sempre tem aqueles dedinhos apontados falando o seguinte, ok, eu vou apostar uma ficha, mas eu tô dizendo que esse negócio não vai dar certo. Aquele promotor, detrator ali que não sabe se... Claro. A gente está aprendendo e fazendo, e aprendendo e fazendo, e melhorando, e fazendo teste, coisa dá certo, coisa dá errado, e como foi que o Caio falou. Putz, a gente teve sprint que saiu zerada, teve sprint que foi cancelada. Tudo bem, e bola pra frente, cancela, comunica e continua, entendeu? Tiveram duas coisas assim, Miguel, que depois, olhando pra trás, eu acho que foram muito boas pra gente, né? Que a gente estudou algumas coisas, Mayra, depois que a gente fez o projeto, de tão animal que era a execução do projeto. Então, assim, de lá pra cá eu estudei muito Lean, por exemplo. E no Lean fala que se eu tenho 2 pessoas fazendo a mesma coisa, elas devem formar uma equipe, né? Então, assim, a nossa equipe era muito independente. Então a gente não dependia de ninguém para fazer implantações, de pensar nas coisas. Então, assim, isso ajudou muito, porque a gente não tinha aquele viés estruturante de empresa de pedir por favor para fazer algumas coisas. Não sei se pela situação, né, Miguel, que era tão desesperadora que a gente tinha que enfrentar, as pessoas deram pra gente essa autorização, mas funcionou muito bem. E a segunda coisa é que a gente tinha um PMO de verdade. Um PO de verdade. Uhum. A gente tinha um PO, uma pessoa de negócio que realmente ficava com a gente 100% da sprint, e é um cara, mandar um abraço aqui pro Oliveira, Miguel. Boa, manda um salve. É o cara que ficava com a gente aí 100% do tempo, ensinando pra gente tudo que a gente precisava em termos de negócio, como as coisas funcionavam. Então, assim, realmente a pior coisa que pode acontecer num projeto ágil é você ter um proxy PO, uma pessoa que foi contratada no mercado, que não entende nada, que vai passar recado. E quando o PO é de verdade, a coisa realmente acontece. Concordo 100% contigo, o PO fez toda a diferença, e a gente tem fotos que comprovam trabalho de madrugada no escritório, fazendo o projeto acontecer. Mas tinha um outro desafio também, porque que eu tô lembrando agora. A grande massa dos projetos ágeis, eles são projetos de desenvolvimento de software. A gente fez um projeto de implementação de software que não tinha desenvolvimento. Então era uma característica diferente, né? Mas era bem assim, sei lá, 5% do projeto talvez era desenvolvimento, mas na grande maioria a gente estava falando de uma implementação de uma solução SaaS que não tinha essencialmente, a essência dela não era desenvolvimento. E era muito incomum de se fazer isso. Até hoje é difícil você pesquisar esse tipo de coisa, você às vezes vai ouvir falar um pouco de ágil para marketing, para não sei o que lá, mas geralmente é desenvolvimento de campanhas de marketing. Então sempre está associado com algum tipo de desenvolvimento, não de software, mas de alguma outra coisa. Mas um ágil de implementação de alguma coisa que não requer desenvolvimento é bem difícil de encontrar até hoje. Eu entendo que hoje a gente está num processo de mostrar para as pessoas, nós como pessoas que falamos de agilidade, de mostrar que a gente consegue usar agilidade em qualquer coisa, né? Pode ser um desafio,
a princípio pode até parecer que não vai funcionar legal, mas eu acho que no fim das contas, se a gente olhar para os pilares, que a gente fala muito sobre foco no valor, ciclos curtos, melhoria contínua, em qualquer coisa que você se comprometer a fazer, você consegue entregar esse tipo de resultado, né? Então, vivenciar pela primeira vez alguma coisa tem aquele quê, né, de resistência um pouco maior do que qualquer outra situação, né? Então, se eu entendi aqui, a gente tá falando de alguns fatores de sucesso que são ter o patrocínio, né, o sponsorship, que eu acho que quando a gente fala de qualquer tipo de mudança, eu, Mayra, que olho pra gestão da mudança há um tempo, eu sempre digo, gente, a gente precisa disso, porque quando a gente tá falando de mudança, a gente tá falando de um nível de incerteza um pouco mais alto, e não é todo mundo que tem apetite, né? Então você falou, teve sprint que a gente descartou, teve sprint que, não trouxe, né? Não gerou nada, mas a gente entender que o erro também gera aprendizado. Então, é legal. E eu queria saber o que veio depois disso. Quando vocês conseguiram entregar esse resultado, como que reverberou dentro da companhia? Eu ia falar que depois vieram mais 70 sprints. Mas a gente acabou saindo no fim do projeto. Eu saí um pouquinho mais pra frente, mas hoje a empresa, não sei se por nossa influência ou não, Miguel, ela implementou ágil em quase tudo. Eu continuei lá dentro da empresa fazendo outras coisas em outro departamento, enfim. E eu levei essa experiência para outros departamentos. A cultura ágil ela é muito difícil de ser implementada, porque ela tem que quebrar muitas barreiras, muitos preconceitos. E assim, eu costumo brincar que o ágil não é para quem está disfarçando que vai trabalhar, não. Então, ele traz um resultado rápido, né? Ele te mede rápido, ele mostra quem está ajudando, quem não está muito rápido. Então, é uma mudança cultural que às vezes é um pouco difícil de ser implementado. Nem todo mundo gosta de ser medido com frequência. Eu gostava, então me adaptei rápido. Legal. E hoje, como que tá o momento atual de vocês? A agilidade é uma coisa que tá presente? Vocês carregaram isso? Vocês falaram, eu saí, eu também me retirei. O que veio depois pra vocês, olhando pra agilidade? Pra mim, pessoalmente, eu meio que coloquei isso no DNA e comecei a carregar isso para os outros lugares que eu saí, né, que eu comecei a trabalhar. E é especificamente onde eu tô agora. Antes da rede eu tava na GSK e eu comecei trazer essa tocada e essa jornada pra GSK. A primeira coisa que eu fiz, assim, fundamentalmente, eu acho que você tem que ter mostrar pro negócio e pros POs, primeiro o que é ser um PO, o que é ser esse cara que trabalhou com a gente lá atrás, de estar assim, 100% dedicado e sabendo do que a gente está falando e participando de todas as dinâmicas. Esse é um ponto fundamental, que é uma coisa que eu trouxe. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo principalmente de projetos que eu rodo localmente aqui na companhia, porque é uma companhia global, eu não faço projeto que não seja ágil. Eu não faço. O que eu às vezes abro concessões durante as negociações de iniciação de projeto, de algumas coisas nesse sentido, quando tem um desafio muito forte da área de negócio, de dizer, eu não acredito nisso, eu não sei o quê. Eu falo, ok, então, do mesmo jeito que eu pedi para postar uma ficha lá atrás, às vezes eu falo, então vou abrir uma concessão, vamos tentar fazer do seu jeito, a gente tem um prazo de X tempo, se não der certo a gente vai pro formato que eu tô dizendo, mas isso, acho que, sei lá, em 3 anos que eu tô aqui, aconteceu uma vez. E aí a minha tese se provou que não deu certo e a gente voltou para o formato ágil. Então, assim, os projetos locais eu só toco ágil. Mas tem um outro elemento do ágil, que aqui a gente está falando muito de execução, do dia a dia, de construção de produto. A gente está falando de projeto, mas na verdade acho que o termo ideal seria a gente usar produto, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi um mindset de dizer para as pessoas qual que é a grande diferença de projeto e produto. Eu percebi que a grande maioria das pessoas acha que é só uma questão semântica. Então agora, ao invés de chamar de projeto, eu chamo de produto e de resto tá tudo igual. Não, são coisas completamente diferentes. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E também falar de ser ágil nas decisões. Porque aí você é ágil na execução, só que você tem que ser ágil na tomada de decisão, em como você aloca, e eu tô falando de estratégia para baixo, né? Então, a partir do momento que você construiu a estratégia, como é que você faz isso ser ágil para baixo e de baixo para cima também para ter uma convergência? Como é que você toma decisão rápido? Como é que você tem um planejamento, sei lá, de incremento de produto e você rapidamente toma a decisão se aquilo lá vai te trazer o valor que você espera ou não, o teste ou a hipótese que você quer validar, e que no final do dia você fala, ok, então, assim, de forma ágil eu aloquei recurso,
aloquei orçamento, testei a hipótese, deu certo, não deu, joga fora, aproveita. Então essa dinâmica de quem toma a decisão, ela precisa ser ágil também. Trazer autonomia para dentro desse processo, né? Porque sem Exato. autonomia a gente está aí amarrado e as dependências são infinitas. Autonomia e disciplina, né? O que eu vejo muito acontecer, o Cauê deve ter visto isso infinitas vezes, porque ele é muito mais especialista do que eu nesse assunto. Ele faz isso com o pé nas costas. Mas é gente querendo, legal, então vamos fazer um projeto ágil, vamos tomar as decisões ágeis. Ok, então tá, vamos fazer daily meeting? Não, daily meeting vamos fazer um dia sim, um dia não, né? Todo dia é muita coisa. Eu amo esse conceito de daily, que não é diário. Eu acho isso incrível. Eu queria muito entender o que passa na cabeça quando as pessoas falam sobre isso. Então, pra mim tem muito disso, que é onde a gente trabalha hoje. Então, a gente passou por um período, e eu tô falando de um período global onde a gente tinha treinamentos para toda a equipe, para as pessoas entenderem o que é ágil. Obviamente que não é ágil nesse nível que eu estou falando de execução, tá? Uhum. Era um nível mais executivo para as pessoas entenderem, tá? Quando a gente está falando de ágil, o que é isso, né? Como é que você toma a decisão? Como é que você cria um case ágil? Como é que você identifica oportunidade, começa a trabalhar em produto, e aí você fala de valor agregado, ao invés de ficar discutindo quanto custa. Então, quanto custa uma garrafa? Custa, sei lá, R$10. Mas quanto que você consegue fazer de dinheiro com essa garrafa? Quanto você consegue gerar de valor com R$10? Então é pouco. Tomar essa decisão ágil também é olhar esse contraponto. Quanto gera de valor e menos de quanto custa aquele negócio. Depois desse projeto que eu trabalhei com o Miguel, eu fui trabalhar com inovação dentro da própria organização, e ali também já levei um pouco da função de Scrum Master, vamos dizer assim. E aí depois fui ser Agile Coach. Eu fico brincando que eu fui ser o Agile Coach sem nenhuma certificação, que é muito raro, né? Um Agile Coach sem nenhuma certificação. Fiz o processo ao contrário. Primeiro foi Agile Coach 1 ano, aí eu falei, não, então agora eu preciso começar a tirar certificações. Aí eu tirei o PSM, tirei o PMI-ACP, tirei o SAFe. Mas muito engraçado, porque a gente aprendeu muito na prática. Quando a gente começou, não tinham materiais em português. Quando você ia escrever uma história, o limite do tamanho da história era o tamanho daquele post-it grandão. As pessoas não sabem que o limite do tamanho da história é o tamanho do post-it, né? Então a gente encheu uma sala de post-it. Então eu fui entrar nessa jornada de ser Agile Coach. Teve uma época que eu cuidei de 24 squads ao mesmo tempo. Eu via muito isso, né? Da daily a cada 2 dias. Vamos fazer 2 projetos e 2 produtos ao mesmo tempo. E aí a gente vai tentando dar maturidade para esses caras. Aí depois eu senti saudade de trabalhar com inovação, fiz a conversão de carreira. Hoje eu trabalho com os temas relacionados ao metaverso aí. A gente faz gestão aqui do laboratório de inovação, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento. E aqui é o meu paraíso da agilidade, porque eu faço a gestão por Kanban Portfolio Management. Então, Kanban de verdade, né, para o nosso portfólio. Toda a parte de orçamentação a gente faz por Value Stream, usando bastante aí do SAFe, que eu gosto bastante. E a execução, que é o paraíso. Às vezes a gente usa método Kanban, às vezes é melhor um Scrum, às vezes dentro de um release a gente coloca para fazer um design sprint. A gente tem também os períodos de design de produto. Então, assim, dependendo do valor, de qual método o cliente se enquadra, a gente vai variando bem. Isso cria uma complexidade de metrificação que eu nunca tinha tido antes. Mas a equipe vai bem, ela está bem acostumada, meu time entende bastante de várias metodologias, se adapta bem. Não deixa misturar muito, porque acho que às vezes a gente não pode misturar muito, mas a galera vai bem, assim. E é engraçado, é uma equipe que nunca trabalhou com outro tipo de projeto. É o contrário, né? Então eles nunca trabalharam com um projeto Waterfall. Então, quando chega alguma coisa assim, que faça um cronograma e me dê uma previsão de horas, fica um negócio meio assim, o Cauê me ajuda, tal, esse tipo de negócio. Mas aqui na área de inovação aqui é o paraíso eu falo do ágil, porque também a gente erra muito, né? Então, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, 85% das coisas em média dão errado, então não dava para ser cascata nem a pau, não tem jeito. E é isso, eu acho que, não sei se com o Miguel aconteceu alguma coisa, mas esse negócio de agilidade mudou um pouco o meu íntimo, assim, do jeito de pensar. Como? Conta pra gente. Fazer engenharia de valor, você vai comprar um negócio e fala, será que eu realmente preciso desse negócio? Né? Então, a gente acaba trazendo um pouco dessa cultura, né? O trabalho na empresa é muito presente, acho que na vida de todo mundo, mas eu tenho esse lance agora de dividir até minhas coisas, assim, em períodos menores, tal.
eu puxei um pouco disso pra mim. Não planejar muito longe, porque eu sei que vai dar errado. Sim, algumas coisas, né? Diminui até a ansiedade, eu acho, Miguel, não sei a sua, mas... Não, é verdade, é meio maluco isso, porque quando você fala do waterfall, não é uma crítica à metodologia, porque no final do dia, se você seguir a metodologia à risca, você vai ter sucesso em muitas coisas. Mas quando você está falando de waterfall, você está falando basicamente de você fazer um plano de médio e longo prazo, assumindo que você sabe tudo o que vai acontecer, todos os elementos imprevistos daqui até 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo que é seu projeto, e que você tem controle de absolutamente tudo, e aí o que não tem controle, você faz uma planilha de mitigação de risco e tá tudo certo. Eu estou simplificando muito, não é uma crítica, mas assim, eu estou dizendo como que as pessoas enxergam. Se você pegar a metodologia e for estudar ela profundamente, a quantidade de interações, de documentação e de tanta coisa que você tem que produzir é muito grande. Você precisa de gente muito especializada e muito focada nisso. Uhum. Mas na prática, como as pessoas usam, é meio... vamos usar o que dá aqui, né? E aí depois diz que não funciona, né? Isso a gente vê muito também quando a gente fala de agilidade. O pessoal captura ali, dá aquele arrumadinho, tenta encaixar Exato. ali, tenta encaixar aqui... E aí não funciona. Tem uma parada fundamental pra mim tanto no ágil quanto no waterfall, que pra mim, assim, eu vou te falar pessoalmente, é o grande foco de problema da grande maioria dos projetos. As pessoas terem essa utopia de que o ser humano é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando você está dividindo o seu tempo, quando você se divide em diversas atividades, em diversos projetos, e aí o waterfall sempre passou, da forma que as pessoas lidavam com ele, porque, de novo, na prática, se você fizer a gestão de recurso e fizer cálculo de recurso, etc., de custo, porque aí você gera cálculo de horas e blá blá blá, você vai ver que se eu estou fazendo um projeto aqui de gravação do podcast, eu estou fazendo esse projeto, eu não estou fazendo outro no mesmo minuto, não é impossível acontecer um negócio desse. E o ágil, hoje eu acho que uma das grandes discussões é isso, quando você fala, então vamos fazer isso, precisa de tal pessoa focada nisso, assim, assado, gera uma loucura na cabeça das pessoas, tipo, não, dá uma pane. Não, mas se a pessoa estiver focada aqui, se esse PO estiver aqui, ele tem que estar aqui, a equipe de desenvolvimento tem que trabalhar nesse projeto, você mede de forma mais rápida como as coisas estão acontecendo, mas para mim é a grande discussão. É isso, você tem que ter as pessoas focadas nisso, ou então você tem que ter um volume de horas, por exemplo, sei lá, você trabalha 8 horas por dia, você pode dividir 4 em 2 projetos? Pode, dá para fazer, mas você tem que efetivamente dividir em 2 projetos, você não vai fazer os 2 ao mesmo tempo. Então isso para mim é o grande calcanhar de Aquiles da maioria dos projetos, seja em ágil ou, entre aspas, ágil, que é o ágil que as pessoas fazem sem levar em consideração esse elemento da exclusividade das pessoas no projeto, ou seja o waterfall, quando fica nessa loucura de então atualiza o cronograma, faz change management, faz plano de comunicação, isso e aquilo. E aí, assim, juntando isso um pouco com o momento que a gente está, eu vou te dar um exemplo. Agora em final de novembro, eu estou montando uma trilha de capacitação para uma equipe de negócio para ensinar essa galera como que funciona o ágil. Mas aí eu vou começar o ágil desde falar o seguinte, como que você... vou começar a falar de design thinking, falar de mapa de empatia, falar de... A gente tem um negócio que a gente usa aqui que chama OST, que é Opportunity Solution Tree, que é como você começar a falar de problema. Então, quais são os problemas que o negócio tem? Aí depois que você fala de problemas, você fala de oportunidade, depois de oportunidade você fala de solução. Então você tem meio que uma amarração quebrada em 3 colunas, para depois no final você falar o seguinte, onde que eu trabalho no ágil? Eu trabalho aqui onde eu identifiquei como solução, mas você sabe quais são as oportunidades com as quais ela está ligada e quais são os problemas que essa solução resolve. Então a gente parte disso para depois falar de como a gente... Ok, então a partir disso, como que eu tomo decisão? Então, sei lá, vou criar um link canvas ali, eu tenho vários canvas competindo porque eu tenho um bolso só de dinheiro e eu tenho várias oportunidades e várias soluções para resolver vários problemas. Como é que eu tomo a decisão por qual que eu começo? É pelo que vai agregar mais valor? É pelo que é mandatório? Então a gente tem fóruns para discutir isso. Quais são os critérios de priorização, né? Exato. E aí depois a gente parte para a execução. Então hoje, o que eu diria, qual que é a grande diferença entre o que a gente fez lá atrás, no começo da nossa jornada falando de ágil, e onde eu tô hoje falando da empresa que eu tô hoje? A gente eu acho que a gente tem uma maturidade boa quando a gente fala desse nível de tomada de decisão. A gente toma decisões mais rápidas e é mais enxuto na hora de criar esses artefatos de tomada de decisão, mas quando a gente fala de execução de projeto, a gente não é master na execução, a gente ainda peca muito
porque fica nessa loucura de mas eu quero daily, mas não todo dia. Então, do foco, eu quero participar, mas eu tenho mais outras coisas pra fazer. Eu tenho mais 7 projetos que eu tô fazendo aqui ao mesmo tempo e eu faço, só que desses 7 eu respondo um e-mail de cada projeto por dia, sabe? Sim, inclusive eu acho legal você trazer essa questão do foco e de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quero aproveitar até falar que semana passada, se eu não me engano, a gente lançou um episódio de Problema Nosso, falando de multitasking. Então, galera, isso vai estar no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem, para vocês também aproveitarem e ouvirem esse episódio que a gente falou sobre multitasking, que tem muito a ver com isso que o Miguel trouxe. O projeto Ágil ele tem uma característica que eu gosto muito, que é a simplicidade de execução. O Miguel falou aqui do projeto que a gente falou que ia durar 7 anos e meio para acabar, o famoso 7 anos e meio aqui da nossa carreira. A gente era muito bom de projeto cascata. Então, quando a gente calcula esses 7 anos e meio, só para você ter ideia, o nosso fornecedor tinha épocas que as pessoas não conseguiam ir para a empresa que tinha nevasca nos Estados Unidos. Então, a gente pegou as previsões de nevasca, a gente fez toda a previsão correta do projeto. Então, assim, o projeto ágil ele não precisa de pessoas tão boas para gerenciar, tão boas assim, tão especialistas para gerenciar o projeto. Então, assim, não é desmerecendo o agilista, que eu sou um, mas a execução do ágil ela tem menos complexidade do que o projeto preditivo. A gente acha pessoas melhores na execução, né? O preditivo, infelizmente, tem poucas pessoas realmente formadas, realmente competentes para executar um projeto que é preditivo até o final. A gente vê grandes coisas sendo construídas em projetos preditivos, estádios, coisas de construções civis, né? Coisas grandes, mas que tem muita gente especialista envolvida. Então essa é uma simplicidade de execução que eu gosto bastante também. Até porque quando você está falando de velocidade, a gente está falando de velocidade, né? Qual velocidade anda? Mas qual velocidade anda aquela equipe naquele projeto. Então isso tem uma diferença fundamental. Quando você fala de predição, você está pegando por aproximação projetos talvez da mesma naturezas parecidas que você trabalhou antes e que você sabe que tem riscos inerentes àqueles projetos, baseado naquelas características, e aí você assume que eles vão acontecer pensando que eles vão levar ao mesmo tempo que levaram lá atrás. Então é diferente, né? Aqui você fala o seguinte, a minha velocidade de entrega é de X pontos por sprint. Ok, mas eu acho que é demais. A gente tinha muita discussão dessa. Não, mas são 50 pontos. Não, mas a gente tem que fazer uma sprint de 70. Não, assim, historicamente, a gente nunca fez sprint de 70. Não adianta eu enfiar 70 pontos aqui que eu não vou fazer. É um fato, eu nunca fiz. Numa primeira discussão você quer desafiar e ver se cabem? Ok, você vai puxando a corda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Putz, cabe 55, cabe 60. Você vai tentando puxar. Mas uma hora você vai chegar no limite. Aí quando você chegar no limite, você olha pra trás e vê. Mudei alguma coisa? Aumentei a equipe? Diminui a complexidade das histórias? Eu gerei mais valor? Não, então, cara, não tem como você chegar em 70 pontos se você não mudou nenhuma condição, não mudou nenhum elemento do teu projeto e você está querendo aumentar a quantidade de pontos em, sei lá, em quase 40, 50% sem mudar nada. Impossível, não vai acontecer. Então, esses controles que são muito simples, que você faz no Excel, deixam muito claro que você está viajando. Adorei. Essa é a grande verdade. Eu queria saber um pouquinho de como vocês interagem com a comunidade da agilidade, se vocês têm algum hábito, se vocês estão inseridos em alguma comunidade, como que é a relação não só de vocês com a agilidade dentro do lugar que vocês estão hoje, mas com a comunidade como um todo. Rola essa interação? Bom, no começo, quando eu virei Agile Coach e tal, me integrei muito em meetups, etc., mas eu achei a comunidade um pouco superficial, a comunidade de meetups, etc. Então, eu optei ao longo do tempo por bibliografias, me debruçar mais em livros, em cases. Eu aprendi na prática que o que mais vale é você trocar uma experiência da trincheira mesmo, né? Tem o famoso livro lá do Scrum das Trincheiras. Aquele livro é muito bom, inclusive, porque é igual o papo que a gente está falando aqui. Ali só tem a realidade do que acontece dentro de um projeto mesmo. Então eu senti um pouco de falta disso da comunidade. Tinha muita gente nova entrando, procurando informação antes de ter a prática, então eu distanciei um pouco da comunidade. Mas estou perto da comunidade pelos meios bibliográficos. Então, assim, estou sempre consumindo coisas, principalmente de autores brasileiros também, tá? Gente boa que escreve bastante.
mas sempre priorizando leituras. Então a gente pode dizer que vocês estão aí, Miguel também me conta um pouquinho, mas um pouco vivendo a agilidade fora dos holofotes que existem hoje. Nossa, eu tô completamente fora. Eu não sou tão estudioso quanto o Cauê. O meu jeito de aprender é muito na prática, então eu vou batendo cabeça ali e vou vendo como a coisa funciona e adaptando. Assim, eu tenho zero interação com a comunidade. O que eu faço na prática é o seguinte, é um pouco evangelizar mesmo. Então, o que eu tento fazer é fazer com que as pessoas tenham esse entendimento, que as pessoas saibam, de novo, o que é a diferença de um projeto para um produto, o que é o que é ser ágil de verdade, o que é o Scrum, por que ele não pode ser a tal da licença poética para fazer cagada lá que eu comentei no começo. Então, assim, eu vou tentando fazer isso, mas é o que você falou, totalmente longe dos holofotes. Eu não participo e a minha contribuição é muito nos bastidores. Tanto é que eu fui me certificar agora porque a gente, como companhia, a gente fez quase que um projeto de evangelização, né, de capacitação das pessoas em ágil. E aí eu acabei, eu participei para, enfim, ver se eu estava atualizado, se tinha alguma coisa que eu tinha perdido no meio do caminho. E aí eu acabei fazendo lá a certificação de Scrum Master e de Product Owner. Mas eu fiz assim, só meio que pra me provar, falar, deixa eu fazer esse troço aqui, ver como é que eu tô. Se eu tô com o machado afiado ou não. E aí fiz a certificação e tudo mais e passou, mas eu não participo de muita coisa, não. Até porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho isso. Eu não tenho tempo de participar. A gente é meio vovô já. O primeiro projeto ágil que eu participei foi em 2011. O projeto era com XP, não existia Scrum ainda divulgado, então assim... Não tinha nem ferramenta. O Jira não tinha nada de Scrum. O Teams Foundation lá da Microsoft não tinha nada de Scrum. A gente tinha que adaptar o troço para ele funcionar. Mas na prática mesmo assim, é falta de tempo também. Não é o meu foco hoje em dia, assim, eu faço essa evangelização, isso daí, porque dentro desse aspecto mais executivo, isso faz parte do meu dia a dia de fazer, é interessante para mim para fazer com que os resultados apareçam, com que eles venham mais rápido, para fazer com que a gente seja mais objetivo no valor que a gente está capturando e que está agregando para a companhia e para os acionistas e para os consumidores, etc. Mas na prática mesmo, eu não, assim, fala de rodar sprint, de ficar fazendo sprint planning, não sei o que, já tem um bom tempo que eu não faço isso. Mas dentro do meu papel na companhia, eu garanto que o meu time, se for fazer projeto, vai ter que rodar desse jeito. Então, tem uma Scrum Master na minha equipe que só faz isso, que só olha os projetos e garante que está tudo funcionando certinho. Então, é um pouco disso. E aí eu estou mais focado em como agregar valor através do ágil nos níveis executivos da companhia. Como é que a gente traz esse conhecimento, principalmente para a área de negócio? Porque quando a gente fala de tecnologia, por mais que tenha muita gente, às vezes até certificada, mas que não sabe na prática operar aquilo ali, tem um ímpeto ali de, eu vou aprender, eu sei o que é, eu sei eu sei quais são os termos aqui, sei, né, pelo menos falar um pouco sobre o assunto. Mas quando você vai para a área de negócio, foi o que eu falei, eu já vi diversos projetos, não necessariamente na empresa que eu estou hoje, mas em vários lugares de coisa que deu errado, e fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Por que esse negócio deu errado? Você não viu, sei lá, projeto XPTO que tinha um elemento aqui de LGPD, tinha um negócio, sei lá, de compliance, tinha que falar com o time de compras, tinha que falar com não sei quem da área tal. Não, a gente não fez isso porque a gente tinha que fazer um projeto ágil. Então, mas ser ágil não significa ser irresponsável. Ser ágil significa que rapidamente você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos, tomar riscos com medidos, né? Você tem que tomar riscos conscientes, e aí tudo isso você tem que fazer rapidamente. Não é o seguinte, eu tive uma ideia maluca aqui e vou botar em prática porque eu sou ágil. Não, isso é ridículo. Isso é um ponto bom que você falou, Miguel, porque como a maioria das coisas ágeis são frameworks e não são metodologias, tem-se a necessidade de completar com outras coisas, como, por exemplo, mapeamento de riscos, algumas outras coisas que se fala pouco em projetos ágeis, se fala quase zero nas certificações ágeis, e a gente aprende isso na convivência, no dia a dia, na maturidade
responsabilidade de ser um gerente de projeto. Então, o ágil não é uma receitinha de bolo, a certificação ágil que a gente tira, ela não é o suficiente em relação a ter a vivência dessas ferramentas, né? A gente não aprende a fazer orçamento ágil, dificilmente. No SAFe até ensina, mas é muito superficial, né? Então, quando a gente senta numa roda com executivos para discutir o orçamento 2-3 meses, discutir value stream, o destino de departamento, produtos, pessoas, é bem diferente. Então, a gente tem que completar o ágil com tudo isso que a gente já fazia dentro das empresas, principalmente mapeamento de risco. Tem uma outra coisa que a gente fazia muito bem lá nessa época aí, que a gente começou a trabalhar, que para mim é essencial também. E isso, eu não sei como é que é isso para você hoje, que é o Product Adoption. Às vezes você tem lá o Product Owner que a pessoa tá super engajada, tá fazendo, e a sprint tá rolando, e o resultado a velocidade tá maravilhosa, e aí você bota um produto lá, um incremento de um produto que ninguém usa. Que aí depois, porque aí é o seguinte, né? Quando você pensa em ágil, não para na entrega. Ele foi lá, incrementou um produto, entregou aquela feature, seja lá o que for. Você tem que medir o valor que você entregou ali e se ele realmente está gerando valor ao longo do tempo. Tem que aprender, né? E se uma hora parar de gerar valor, você tem que aprender. E se uma hora deixar de gerar valor, você tira aquele negócio de cena e coloca e substitui por outro. Mas o que eu vejo que é uma grande, assim, enorme dificuldade é as pessoas entenderem essa curva também de maturidade do Product Adoption. Porque quando você acaba de implementar uma feature, qualquer um incremento de produto, às vezes não é que ele não tem o adoption ali porque ninguém quer usar. Às vezes não tem o adoption porque as pessoas ainda não sabem usar, não tem maturidade suficiente. E eu lembro que o Cauê tinha um jeito que ele media isso e ele mostrava lá, então para tal feature que a gente entregou, ela tá no nível de maturidade X de adoption. Essa daqui ela já tá num nível maior. Então assim, sabe Nem eu lembrava disso, eu usava a escala do CCMI para fazer isso, nem eu lembrava. Não, era ótimo isso, é quase que fazer uma analogia aqui com o Ninebox, né? Na Ninebox você bota a pessoa que tá lá na caixinha 9, na caixinha 8 talvez, você fala, essa pessoa ela precisa de pouco gerenciamento, ela precisa de pouca instrução, etc. Quando você vai para quem tá ali no meio do caminho, ou quem tá com um pouco mais assim, com baixa performance, fala, essa pessoa precisa de mais instrução, precisa de mais gerenciamento, mais acompanhamento, e é mais ou menos isso a discussão. Você tem um Product Adoption ali que para uma feature específica que ele tá baixo, você precisa acompanhar, você precisa capacitar, você precisa pegar na mão ali dos usuários e daquele time e falar, vamos lá, gente, vamos lá que esse negócio tem que gerar valor. E para outros pode ser que o negócio esteja bombando. Então medir essa maturidade e individualizar essa maturidade das várias features do produto é muito importante. Até lembrei, Miguel, era inicial, gerenciado, definido, medido e otimizado. Olá. Lembrou bem, nem eu lembrava disso. Não, isso é realmente muito importante, assim. Uma outra coisa que eu lembrei que é um mito, né? E isso geralmente é a questão que a galera erra na prova do Scrum, porque tem um mito que a cada sprint você entrega um software em produção. E não é isso. Você entrega um software que potencialmente pode ser liberado, né? Então, existe muita diferença em você entregar um software que funciona do que você fazer release de uma coisa que faz sentido para o PO em termos estratégicos, né? Então, a galera tem essa mania de pensar que vamos implementar em produção toda semana, ou o mito da Amazon, que eles fazem uns commits em produção a cada 35 segundos, né? Isso depende de várias coisas, arquitetura, várias coisas. Mas estratégia faz parte dos produtos ágeis também. Então, não adianta você fazer release de uma funcionalidade solta, né, e ela não ter o complemento dela. Então, a estratégia de produto às vezes faz com que uma coisa seja um pouco mais acumulada para ser lançada no mercado. Eu lembro que quando eu era Agile Coach eu fazia algumas técnicas de quebra de histórias, né, porque tem aquelas histórias que duram 2 meses para serem feitas. E aí a gente quebrava em épicos, em releases, enfim. Então a gente falava muito em estratégia, em acumular features para ser liberado de acordo com uma estratégia que aquela organização acha pertinente, né? Maravilha, gente, o papo tá muito bom, mas a gente tá se encaminhando aqui pro finalzinho. Eu queria perguntar para vocês se vocês encontrassem com vocês lá quando vocês estavam começando, a primeira iniciativa ágil de vocês, o que vocês diriam? Qual o conselho que vocês dariam para si mesmo naquele contexto? Olhando tudo que vocês passaram, como que as coisas estão hoje, o que vocês diriam? Eu não falaria nada, porque
tudo que a gente viveu foi o que construiu minha carreira ágil, assim, toda a experiência. Eu não criaria nenhum atalho, eu veria o outro Cauê passar do outro lado da rua, assim, cansado, e só daria risada e vai, continua no que você tá. E eu acho que dificilmente eu mudaria alguma coisa, porque os erros e os acertos foram muito importantes. Qualquer certificação ágil que a gente tirou depois, qualquer coisa que a gente discutiu. Eu acho que a gente foi, né, Miguel, privilegiados de aprender na prática. Assim. Não sei se você daria um conselho pro outro, Miguel. Talvez eu daria um conselho pro Miguel e você daria um conselho pro Cauê, talvez só pra tirar um barato, mas eu acho que eu não falaria nada diferente, não. Não, eu concordo 200%. Eu acho que se fosse pra dar um conselho, o meu conselho seria: por que você não começou esse negócio antes? Só isso. Porque você pegou a parte muito antes do ágil que eu, né? Pode ser. Não, pra mim mesmo. Eu tô dizendo assim, se eu fosse me dar um conselho, por que eu não comecei a estudar e ver isso e sugerir esse negócio antes? Talvez até de pegar um projeto mais tão complexo quanto esse que a gente começou. Mas eu também eu faria tudo de novo, tranquilamente, da mesma forma, com a mesma loucura e mesma maluquice da época de falar: dane-se, eu não conheço esse negócio, mas vamos lá, vamos defender que vai funcionar. E vai funcionar. Mas pra mim tem uma coisa super importante aí, que pra fazer uma loucura dessa você tem que ter uma equipe que você confie. Isso também é essencial. Você tem que pegar, tem a galera lá que tá de mão dada e falar: beleza, vamos, se vai todo mundo se jogar do penhasco, vambora, entendeu? Vai dar certo, né? A gente se jogou no penhasco em 7, 8 pessoas, era um time que eu dificilmente vejo um time igual, inclusive esse que a gente trabalhou, porque era um time bem comprometido mesmo, sabe? Se passava alguém que não era comprometido, já ia embora rápido, a pessoa tomava seu próprio caminho e ia embora rápido. O sistema expurga, né? Quando a gente tá falando de um time que tá 100% engajado. A gente vibrava junto de um jeito que a galera que não tava na mesma frequência já ia embora rápido, assim. Assim, não embora da empresa, mas para outros projetos, sabe? Então, assim, foi uma equipe privilegiada do ponto de vista de sintonia também. Eu sei que não é a pergunta que você fez, mas falou uma coisa que é interessante, de expurgar as pessoas que não estão performando. Esse é para mim é um negócio legal do ágil. Se você tem essa frequência, disciplina principalmente, disciplina é palavra fundamental quando a gente fala de ágil. Se você tem essa disciplina e tá medindo tudo a todo momento, essas pessoas elas vão sair. É um jeito de você não só entregar valor, mas como você medir as pessoas que de fato entregam performance e as que estão lá esperando, dizendo que elas são multitask e na verdade estão lá encostadas. Gente, é isso. Eu quero agradecer a participação de vocês. Quero saber se alguém aí quer deixar algum recado, dar um salve, passar alguma mensagem. Essa é a hora do recadinho do coração, pra gente poder finalizar. Não, eu ia falar, recadinho do coração pra quem tá começando põe a mão na massa. Quer ser um Scrum Master, vai num hackathon, tenta liderar uma equipe na prática, assim, sempre com um livro embaixo do braço e a prática embaixo do outro braço, sabe? Acho que o que eu vivi até aqui comprovou que deu certo. Eu sei que não é uma receita para todo mundo, tem gente que aprende diferente, né? Cada um aprende do seu jeito. Mas assim, gente, é o ágil, fail fast, vamos errar rápido para aprender rápido e ir pra vida, assim, né? Ir pra frente. Acho que esse é o recado. É um pouco... Bom, primeiro agradecer pelo convite. É legal falar desse negócio. E é um pouco disso daí. É se preocupar um pouco menos, talvez, com certificação e mais com o que você é capaz, o profissional é capaz de entregar, de agregar valor na equipe, no dia a dia de trabalho. Como o Caio falou, tem gente que gosta, que se interessa pelo tema, não tem onde praticar, não tem oportunidade. Mas isso, enfim... Tem que entrar em contato com a comunidade e aí caçar a oportunidade em algum lugar. Mas eu diria isso, se preocupar. Eu sei que a certificação ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, mas eu diria que assim, se preocupa menos com certificação. Se preocupa mais em ter certeza de que você sabe colocar aquela técnica em prática, que você agrega valor por onde você passa, usando aquelas técnicas, aquele framework. E aí pode deixar a certificação para depois, que ela vem fácil. Maravilha! Gente, mais uma vez, obrigada. E é isso. A gente se vê na próxima. Valeu. Obrigado por chamar a gente. Até mais, gente. Tchau.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.